projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal. Bem-vindas ao podcast Fênix das Artes, o podcast das mulheres que fazem a cultura rondoniense. Nosso objetivo é dar vez, voz e visibilidades para nossas talentosas e potentes mulheres, artistas e produtoras culturais que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Eu sou Márcia Aguiar e nesse episódio de hoje temos a honra de receber 3 mulheres incríveis. Jéssica Castro, diretora, produtora audiovisual e roteirista. Carol Terra, cantora, compositora, instrumentista, escritora e produtora. Emily Souza, atriz, apresentadora e produtora cultural. Essa apresentação, é claro que é só um resumo e vocês vão saber por quê. Elas fazem muitas coisas maravilhosas e eu te convido para acompanhar essa conversa inspiradora e ficar sabendo muito mais sobre a vida e as artes dessas mulheres potentes e incríveis. É um prazer muito grande receber vocês aqui no podcast Fênix das Artes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer é nosso. E eu gostaria que vocês agora se apresentassem para mim e para o público. Começo? Eu sou a Jéssica Castro, sou produtora, sou diretora, nascida em Porto Velho, Rondônia, tenho atualmente 28 anos e sou apaixonada por cultura, por arte, por música, e é isso. Maravilha. Meu nome é Emily Souza, eu sou jornalista por formação e artista por devoção. São duas coisas que me movem muito e isso é quem eu sou mesmo, desde criança. Assim, quando eu aprendi a me comunicar, quando eu aprendi a me encontrar ali na vida, foi exercendo essas duas coisas que eu amo muito. Sou rondoniense, minhoca da terra, nascida e criada, como diria a vovó, mas tenho coração no mundo também. Adoro descobrir os sabores e os saberes dessa vida, desbravando outros lugares por aí. Maravilha. Eu sou Carol Terra, sou cantora, musicista, comecei desde pequenininha a entrar no mundo das artes através da música, mas me encontrei muito também na produção. Então eu tenho 30 anos, nascida aqui em Porto Velho, filha do Norte, filha da Márcia também. Afro-amazônida, e estou muito feliz de estar aqui hoje. Gente, esqueci de falar a minha idade, 37. Não, eu tenho orgulho, tá tudo certo. Isso. Eu gosto. Como que a arte entrou na vida de vocês? Qual foi o primeiro momento, assim, que vocês disseram, olha, é isso aí que eu quero? Olha, comigo foi... É algo que vem de família, eu acho, que a gente observa e tem no cotidiano, enfim. E no dia que eu percebi que ela realmente entrou, assim, na minha vida, foi no meu primeiro emprego. Comecei a trabalhar como produtora de jornal e eu percebi que eu queria muito ir para o jornal cultural. Era um programa de cultura semanal e aí eu queria trabalhar com aquilo ali. Porque eu já visitava os shows locais, já ia, sempre participei muito da cena observando. Não toco nenhum instrumento, não canto, mas sempre gostei de assistir música, teatro. E aí foi nesse momento que eu percebi que eu queria trabalhar com isso por trás das câmeras, nos bastidores, e não lá na frente como os artistas. Então, a arte é aquilo que eu estava falando ainda há pouco, que a arte se confunde muito com a minha história e não é nada clichê, não. Assim, desde pequenininha, em todas as oportunidades que eu tinha, desde as participações na igreja, tinha uma cantata, tô dentro. Na escola, tinha uma apresentação voltada para a cultura, voltada para o teatro, voltada para a dança, eu estava envolvida sempre. Então, quando foram aparecendo as oportunidades de fazer um curso de teatro, de apresentar um espetáculo de teatro, participar de festivais. Eu sou de uma época em que nós tínhamos muitos festivais municipais aqui em Rondônia. Então, tinha o Festival de Porto Velho, o Festival de Paraná. Então, a gente circulava, sabe? A cena era muito viva nesse bastidor, nessa base, né? Que é a base escolar, que é onde a gente começa essa formação toda. Então, ali, eu já sabia que queria fazer isso. Então, ainda na escola, eu tive a oportunidade de tirar, ainda durante o período escolar, eu tive a oportunidade de tirar o registro profissional. Veio uma banca formada por profissionais, tanto nacionais quanto internacionais. Se eu não me engano, tinha ou era uma peruana, uma colombiana na nossa banca, entre outros profissionais do Rio, São Paulo. E lá eu tive a oportunidade de tirar o meu registro.
E isso só potencializou ainda mais a minha paixão. Fui me envolvendo ainda mais com espetáculos de teatro, com produções de cinema, com exposição, enfim, onde eu podia estar, nem sempre na frente das câmeras, apesar de, como comunicadora, esse ser o meu papel principal, mas também nos bastidores, que me encanta igualmente, assim, eu apesar de gostar muito de estar ali no palco, ser uma grande paixão mesmo, eu também amo os bastidores, porque é uma magia que só quem está ali vai entender, né? Então, começou cedinho e a gente segue abraçadinho aí até hoje. Real demais, compartilho muito dessa paixão dos bastidores, acho que é incrível. Meu início foi muito familiar, né? Tem um vovô que tocava, eu ficava fascinada, eu lembro pequenininha, assim, de eu ficar achando aquilo incrível, ele e os amigos dele tocando. E minha mãe, que é cantora também, artista, né, me incentivou muito, então me botou em aula de teclado e piano bem cedinho. Acho que meu primeiro recital eu tinha 8 anos de idade. Depois disso eu fiz pintura em tela, então eu tive contato assim com muitas formas de arte e isso abriu muito minha cabeça para ter criatividade até chegar a começar a tocar na noite e tudo mais. Passei por teatros, já fiz trilha sonora para peça, já fiz muita coisa diferente, assim, música. Hoje em dia trabalho muito com eventos tipo casamentos, eventos corporativos também e tal. Mas me encontrei muito também na produção. Na hora que eu encontrei a produção, falei, caramba, então é aqui que eu consigo juntar tudo que eu gosto, porque eu consigo trazer a música, a arte visual, tudo aqui, juntar esse evento e fazer uma coisa massa, assim, com muita gente, e eu acho que é isso aí. Posso dar um pitaco no teu? Pode. É que eu conheço a mãe dela. Ela cantava, tipo assim, com uns 2 aninhos, 3, eu cantava de brincadeira no karaokê e levava ela. Como ela ouvia música 24 horas em casa, ela sabia muito repertório de música, né? Então ela cantava no karaokê e todo mundo ficava impressionado. Não apenas com ela cantando, mas ela também ficava de olho no visor das músicas ali embaixo, né? E o povo, ela sabe ler também, ela não só sabe cantar, mas sabe ler. Eu falei, ela tem tudo aqui. Ela tá achando que tá lendo. Ela fingia que lia. Mas, tipo assim, com 2 aninhos, ela já cantava nos karaokês ali. Pronto, não falei porque essa memória eu não tenho. Essa aí eu tô ajudando. Isso é muito legal, mas quando você foi falando, eu fiquei pensando assim, é muito curioso a gente voltar à infância, eu tenho muitas memórias da minha infância, mas a gente voltar à infância e perceber que, sem ter consciência, a gente já se envolvia nesse Tava movimento, lá, já tinha né? alguma coisa ali, né? Eu não tive uma família de artistas, mas eu tive uma família que me apoiou muito a descobrir as coisas, né? maravilha. Tem Isso é muito interesse, é importante. curiosa, quer entender? Vai, experimente. Se não atrapalhar a escola, a gente vai. Mamãe vai, à noite é gravação, mamãe vai. Com 6 anos eu gravava comerciais à noite, depois que as lojas fechavam, e minha mãe ia, me acompanhava. Aí era um curso de modelo, mas é porque na época era o que ia conectando a gente com a arte também, né? Sim. E foi dali que eu fui pro teatro, e o teatro me facilitou muito os meus caminhos na comunicação também, porque daí você tem técnicas, tanto de impostação de voz, quanto de postura, enfim, tudo isso foi sendo complementar, né? E é muito curioso a gente lembrar do início. É gostoso também, Muito né? bom. E, na verdade, eu costumo dizer que a arte ela é uma coisa muito natural, porque a maioria, vou dizer todas não, que é muita gente, né? Mas a maioria das crianças, elas pintam, elas dançam, elas cantam, elas interpretam. Isso é natural, depois é que vai se perdendo. É. É verdade. Para alguns, né? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram ou passaram no começo da carreira de vocês artística? Essa é uma... Não sei se a gente vai ter aí muito em comum, mas acho que é aquele desafio, é o primeiro que vem, que é ser mulher, para começar aí, né? Dentro do universo, Dentro do universo. E como o meu trabalho sempre foi mais de bastidores, é um universo muito masculino, né? E para você ter espaço, para você abrir espaço nisso, você tem que conquistar, na verdade. Esse foi o meu primeiro desafio e é um desafio até hoje, assim. E quanto mais você cresce os seus projetos, você vai encontrando desafios pela frente relacionados a esse tema. Não tem como fugir, assim, hoje em dia, dessa situação específica, assim. Dessa questão, né? E é uma coisa que pegou muito pra mim no começo, porque eu cheguei a pensar em desistir, assim, por conta disso, né? De estar em uma mesa e colocar minha opinião pra fora e homens olharem pra outros homens pra perguntar, pra ouvir a mesma coisa que eu já tinha dito, sabe? Isso rola muito.
Isso Isso aí é constante. é o desafio, assim, principal. Eu confesso que eu fui sentindo isso já depois de adulta. Mais nova, como eu comecei muito novinha, né? Ali com 6 anos. Então, e quando eu falo de 6 anos, é porque foi uma crescente mesmo. Assim, dos 6 anos até hoje, os 37, eu sempre estive envolvida tanto nos projetos culturais quanto nas realizações na área da comunicação. E ali, muito novinha, eu não entendia muito bem, então estava tudo certo, tudo ótimo. Na adolescência, eu fui começando a perceber, mas sem muita compreensão. E aí, na vida adulta, que eu vim perceber essas dificuldades voltadas às questões de gênero. Mas também confesso que não foi tão difícil. Apesar de encontrar as dificuldades, eu fui criada por uma família de muitas mulheres, né? Minha avó, minha mãe, minhas tias, a gente sempre muito junto. Então, desde muito cedo, eu fui aprendendo que a gente precisava mesmo se posicionar, que a gente ia ter que bater no peito algumas vezes, que a gente ia ter que falar mais alto algumas vezes. E aí, na minha época de adolescência, eu tinha ali alguns artifícios, né? Eu usava mais gírias para chegar com os rapazes, né? Eu tinha uma postura mais... Não era tão delicadinha, tinha uma postura mais moleque, assim, para tentar chegar, evitar né? ali alguns na desconfortos. E era uma tentativa de me proteger, mas eu não tinha consciência, mas isso já era porque eu vivia essas coisas. E na tentativa de evitar uma crescente disso, eu ia ali, de repente, Encontrou né? um caminho, Coçando inventando uma Encontrou um postura caminho pra mais... Exato, fui encontrando esse caminho. Mas hoje, com mais consciência e até com condições de me impor, de trazer mais firmeza para algumas decisões, mesmo quando elas são questionadas e colocadas à prova. Especialmente a gente que trabalha no vídeo. Aqui nós temos 3 mulheres lindas. Então, a questão da figura... 3 mulheres lindas, é ótimo. O pessoal falando, nossa, convencida, né? Menina, que loucura. Não, mas a gente se encaixa ali nos padrões, né? A gente não tem como ser Eu só hipócrita tô em relação a curiosa pra isso. saber quem é a feia, porque aqui tem 4 mulheres. Tem Eu 3 lindas. tô então- falando no ponto de vista das convidadas. Eram 4 mulheres maravilhosas, inclusive mais na nossa plateia ali. Mas falando nesse sentido de que muitas vezes a nossa imagem chega primeiro também, né? Então, muito bonitinha, É já verdade. fala, não. Bonitinha a sua opinião, a senhora guarda. A senhora vai ali na frente, Só faz ser o seu bonitinha, papelzinho. né? E aí a gente tem que ir quebrando isso, né? É um eterno quebra-gelo, que a gente vai viver isso eternamente. Enfim, é uma realidade, né? Não dá para ser utópico e falar que não vai acontecer, porque ainda acontece muito. Mas a gente está aí firme, porque especialmente temos umas às outras para nos fortalecermos. Exato. Que muito sobre isso também que Jéssica falou, que Emily falou, eu acho que às vezes antes a gente não é que a gente não passava, é que era tão normalizado que A gente não tinha consciência. não tinha consciência que passava essas coisas, né? E eu sempre fui muito afrontosa, né? Igual meu evento. Sempre fui muito assim, então tipo assim, sempre não, mas acho que a partir da minha adolescência. Então, quando eu comecei a entrar nesse meio musical, que é muito masculino, era muito mais. Hoje em dia, ainda bem que tem muita mulher boa aí. Mas era muito masculino, assim, do tipo que a gente achava que só homem saberia tocar, por exemplo. Né? Tinha muito isso na cabeça, né? Que tocar bem é homem. Né? Então, quando eu cheguei nesse meio, assim, fui ter banda e tal, nossa, passei por coisas boas. Eu fiz um teste uma vez. A gente passou nos barzinhos... Juro pra vocês. E eu descia nos barzinhos e falava com os caras, com os donos, e eles não me davam um pingo de moral. Depois a gente passou de novo, meu baixista descendo, a gente fechou alguns shows. Caramba. Então, assim... Com você cantando. Porque eu tava tentando explicar pra eles que não era porque nada, era porque... Você era eu mulher. era mulher, os caras não me davam moral. Aí depois, assim, com o tempo, eu era bem mais feminina, e eu fui me encontrando, graças a Deus, encontrando uma forma de me sentir bem comigo mesma. E mudando um pouco, assim, o meu jeito de ser. E essa desfeminilização do que entendem como feminino também foi mais um desafio. Porque daí tem cara que já olha pra minha cara e já não quer que eu esteja lá naquele papel, entendeu? Mas aí a gente vence no talento, né? É isso. Você falou tudo, eu acho que é exatamente Aí sim, isso. né? Mas é bem isso mesmo que a Carol falou. Às vezes você está contratando um show, vendendo um show, e você está com um músico do lado, o contratante se dirige ao músico. Dirige ao músico, sim. sim. Já aconteceu comigo do cara fechar comigo, na hora de pagar ele ir pro músico. Oi, tudo bom? Isso é muito desrespeitoso, né? muito Mas é desrespeitoso. mais comum É do muito que a comum. gente imagina. E aí é isso, quando a gente é menor, quando a gente tá entrando, a gente vai entendendo até que, não, tá indo arrumar com ele. É uma proteção, é um cuidado. E depois você vai percebendo que não, que é um é isso. desaforo, Cuidado. que é ali uma forma de exclusão depreciação. também. Tem alguma artista local
que inspirou na carreira de vocês? Eu tenho uma produtora, Bené, me inspira demais. Eu lembro quando eu cantei a primeira vez no Canta Mulher, eu fiquei assim, passada. Eu falei, meu Deus, como que essa mulher consegue ser 20 mulheres e estar em 800 lugares ao mesmo tempo? E organizar um evento tão gigante, né? Quando ela começou com Canta Mulher, o evento era disruptivo, não tinha nada parecido, assim. Canta Mulher tem muitos anos de história. 32 anos. Enquanto cantora, minha primeira inspiração foi você, né? Ah! A própria, porque ela sempre cantava e assim, muitos músicos já me disseram, meu Deus, seu repertório é muito grande. Cara, eu aprendi muito, minha mãe ouvia muita música, cantava muita música o tempo todo. O tempo todo, e era assim desde sempre. Então, graças a Deus, ela me ajudou muito aí nessa questão do repertório. Acho que Ceissa Farias também me inspirou bastante. Emily, nessa questão de comunicação. Falei, cara, eu preciso aprender a falar, porque olha que falar. Meu Deus, tô aprendendo ainda, mas muita inspiração. E é isso que é legal, e quando você falou, passaram várias pessoas na minha cabeça, assim, por exemplo, Sueli Rodrigues, que foi minha diretora de teatro até hoje, desde a minha adolescência. Ela não é de Rondônia, mas tem uma produção local muito forte. Então, ela morou aqui por muitos anos e fez história aqui. Ela é uma grande inspiração para mim. No teatro. Mas tem Ângela Bedotti, que veio antes. Essas mulheres que vieram antes de mim construindo esses caminhos. Eu tive a oportunidade de fazer um documentário na época da faculdade com a dona Labibe Bartolo, que é considerada a primeira atriz de Rondônia. E como era a atuação... Até arrepiei, porque foi uma experiência muito boa, porque logo depois que eu captei as sonoras com ela, ela já estava bem debilitadinha. Pouco tempo depois ela descansou. Então, foi muito importante ter tido a oportunidade de, ainda tão jovem ali, com 19 anos, conversar um pouco com essa mulher que foi considerada a primeira atriz, porque ela foi a primeira mulher a ir para frente de um evento recitar um poema. Porque ela foi a primeira mulher a ir para aqueles eventos tradicionalíssimos, em que eram aquelas roupas muito elegantes, muito pomposas, em que os homens tinham que entrar sempre na frente, que tinham os melhores lugares, e ela foi para frente daqueles espaços para ler seus poemas, se posicionar, enfim, depois foi desdobrando outros projetos e, com certeza, abrindo caminho para todas nós estarmos aqui hoje, né? Então, tem muitos nomes que eu poderia falar aqui, aí não quero cometer a injustiça de desprestigiar alguém, mas citei algumas dessas mulheres que fazem parte da nossa história, né, de alguma forma, e que abriram esses caminhos para a gente aqui. Porque se já não é fácil em outros centros, nos grandes centros, você imagina aqui, no nosso estado, que é extremamente conservador, além de novinho, extremamente conservador. Então, as mulheres ganhando essa frente. Hoje, eu tenho muito orgulho, porque eu fico muito feliz de dividir espaço com mulheres tão gigantes, tão potentes, que têm espaço, têm voz e vez, como a Márcia bem disse na abertura aqui da nossa conversa. Mas muito porque outras pessoas vieram colocando as pedrinhas, antes, né? Pavimentando para que a gente acessasse hoje. Né? Cara, no audiovisual, no jornalismo, eu tenho como inspiração a Vanessa Mafra, que foi assim a produtora que me abriu as portas para eu começar o trabalho na área de cultura, voltado para o jornalismo. E no audiovisual, Simone Norberto, que é uma gigante do audiovisual. Excelentes nomes. E você vê duas mulheres que também são comunicadoras. Então, a comunicação e a arte, elas se cruzam muito. Cruzam bastante. Né? Uma não, acho que não existe sem a outra. Né? Não, a Simone, inclusive, foi minha orientadora do TCC. Foi uma experiência gigante poder trocar com ela nesse período. E a Vanessa, eu via muito ela trabalhando. E eu descobri com ela o encanto que eu tinha por fazer as coisas acontecer. Eu acho que a produtora tem isso, né? Essa magia de você conseguir fazer as coisas acontecerem. E você olhar para aquilo e perceber, caramba, eu dou conta de fazer. E a Vanessa foi uma das primeiras comunicadoras que se propôs a bancar esse discurso do cultural, especialmente numa emissora que era tão voltada para o tradicionalismo, né? Onde ela estava. Ela também, com certeza, foi uma inspiração para mim, porque lá na minha eu fui a primeira, mas muito por esse movimento de outras colegas e na emissora dela. E eu acho que, de um modo geral, olhando assim, ela foi uma das primeiras a trazer esse movimento de vai ter agenda cultural? Sim. A gente vai mostrar isso aqui? Sim. E isso é muito legal, é preciso que se reconheça mesmo. Eu gostaria de saber agora como que é o processo criativo de vocês. Onde vocês vão começar um novo projeto, uma nova música, um show, um evento, enfim. Como é o processo? Eu funciono na base da conversa. Para eu iniciar um trabalho, eu preciso dialogar muito. Se não com a equipe, comigo mesma. Preciso conversar muito, escrever bastante também, organizar a minha mente. Eu me descobri um pouquinho metódica. Acho que para a gente produzir, para a gente conseguir dar conta do recado, a gente tem que se organizar. E aí eu consigo organizar minha mente conversando, né?
É o famoso brainstorming, aquela famosa jogada de ideias mesmo para iniciar o trabalho. E é muito legal estar aqui entre as meninas, porque são duas pessoas que eu consulto muito, né? Sim. Que eu tô ali... Nossa, esse ano o Carol recebeu tantos áudios imensos, com felicidades por ideias brilhantes e também desilusões, frustrações, porque, nossa, eu estava com essa ideia, ela parecia tão incrível, eu não estou conseguindo colocar no papel, e como é que faz isso? E eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque a gente só fala dos trabalhos prontos, das coisas feitas, dos sucessos, das conquistas, mas para que... os processos, né? Para que tudo isso chegue ao ar, para que isso tudo seja apresentado de alguma forma, seja no palco, seja, enfim, aonde quer que seja, existem os processos e parte deles são dolorosos, né? Trazem ali algumas frustrações, alguns engates, mas é isso. A gente aprende muito lidando com isso. É a partir daí que vem outras coisas. Exato. E as ideias que dão certo. Né? Com certeza. Minhas ideias vêm muito de incômodos. Tipo assim, o afrontamento mesmo, eu não via pessoas negras cantando na noite. Eu ficava, meu Deus, cadê? Tipo, tô sozinha. Só tem músicos brancos mesmo, é só isso mesmo. E eu ficava, gente, não é possível. E aí eu comecei a pesquisar e tinha um monte, realmente eles só não tinham espaço nos locais. E eu, tudo bom? E aí comecei tanto no movimento de chamar a galera para cantar comigo, quanto no movimento de fazer eventos para que essa galera pudesse tocar. E foi quando eu comecei a fazer os eventos assim, muito na raça, sem financiamento de ninguém, muito sozinha. Depois eu e Sara, graças a Deus, que me ajudou muito. E até hoje tô fazendo, me encontrei ali também. E é engraçado você tentar pensar se existe assim, existe um padrão para que essas ideias surjam? Não. Às vezes é num bate-papo informal. Ai, peraí, deixa eu só anotar um negócio aqui, que antes eu não anotava. Eu falava, contava com biotônico Fontoura, que eu tomei lá na infância. Agora não. Agora não tem como, não eu tem anoto, mando para alguém, assim, notinhas. Vou ali trocando para que a gente consiga encontrar ali o melhor caminho. Jéssica, como é estar por trás das câmeras aí? Conta pra gente como é essa direção no audiovisual. Parte de uma admiração que a gente tem por quem tem aquele talento, para quem tem não é coragem, para quem tem dentro de si algo para expressar ali. Quando você gosta de observar isso, você aprende também que o seu olhar faz parte disso. O seu olhar também é a arte. A gente que está por trás das câmeras, a gente pensa muito isso. Eu estou ali sempre focando no trabalho de alguém, eu estou mostrando alguma coisa ali, e essa é a minha arte. Né? Então, a gente tem que entender, interpretar isso. E aí, esse é um processo que, para mim, é o mais encantador, assim, é de entender aquilo que eu estou gravando, e principalmente nos documentários, para documentar algo, seja de música ou seja da vivência, do que seja, fazer parte daquilo, observar aquilo ali acontecendo e tirar daquilo ali o sentimento, né? Essa é o que mais me encanta nesse processo. Maravilha. Carol, como que vem essas inspirações de músicas tão lindas que você compõe? Obrigada. Acho que minhas músicas também vêm muito de coisas assim que às vezes só falar não expressa, né? E aí acaba que todas as minhas músicas foram escritas muito de uma vez, assim. Eu vejo assim, tipo, outras pessoas que têm uns processos assim de escrever a música, sei lá, durante um ano. As minhas vieram muito de uma vez, assim, tipo, um dia, aí no outro dia eu pego, mexo mais alguma coisa. Aí depois eu esqueço também. Aí depois eu pego a música, não, gostei dela. Assim. Tem uma música da Carol que eu canto por aí, com a autorização dela, claro, e cito ela em todos, porque eu acho que a autoria é uma coisa muito importante. Sim. Eu prezo muito por isso, né? Então, eu canto Mulher por aí e as pessoas cantam junto, porque é uma música muito forte, representativa, e que as pessoas amam a música Mulher. Entre outras que ela tem, né, que a gente conhece. Eu tive o privilégio de ter 2 músicas para mim, compostas por ela para mim. Eu me encho de orgulho, porque ela entende exatamente esse lance da mensagem que ela falou agora. Ela entende exatamente. Eu joguei a proposta, a outra vez eu ganhei, na verdade, né? Sim. Mas a que eu, de fato, contratei, eu joguei a proposta e quando ela veio exatamente com o que eu pensei. Porque é isso que a Jéssica falou, eu observar o talento do outro, eu reconhecer o talento do outro, né? Ela me entregou um trabalho incrível. Eu adorei esse processo, porque, tipo assim, não era meu
Eu tava passando a mensagem dela, muito massa. Você fez isso para algumas pessoas, né? Já, Um pra trabalho, várias pessoas, né? tem Você faz várias esse músicas trabalho, que né? São músicas personalizadas, né? Tipo assim. É porque ela, no seu caso, foi o festival, né? Sim. Que você tá falando. E demorou? Não. É bem rapidinho. Não demorou. Mas aproveita que a Emily tocou nesse ponto e fala como que é esse trabalho aí, dessas músicas personalizadas. Como é que é isso? Como é que cria um negócio desse, né? Então, de início eu conversava com a pessoa, agora a gente já fez um formezinho assim pra pessoa ficar bem à vontade pra escrever o que ela quiser. Aí, em cima disso, eu tento ter o olhar ali do que ela quer passar, né? Então, é muito sobre a pessoa, não é nada sobre mim, assim. Sim. Eu tento entender o que é que ela gosta de ouvir, o que é que vai fazer sentido para aquela mensagem, e aí eu faço. E graças a Deus, assim, até hoje todas curtiram o resultado. Agora, eu queria contribuir, mas porque eu acho que é muito sobre a pessoa, mas eu acho que é principalmente sobre você, a sua sensibilidade de ler o desejo, a leitura ideia da poética pessoa. daquela história, né? Ela faz uma leitura poética da tua história. Exatamente. Não é Obrigada. cru assim, né? Agora, me fala a Emily atriz, né? Me fala da Emily no palco. Nossa, é uma das coisas que eu mais gosto de ser, sabia? Nesse ano a gente fez uma montagem de um espetáculo para uma única apresentação, uma remontagem, né? De um espetáculo que nós tínhamos feito há anos, 20 anos. A última vez que a gente tinha montado esse espetáculo foi há 20 anos. Qual espetáculo? O espetáculo Minhoca na Cabeça, que foi escrito e dirigido pela Sueli, tanto na primeira temporada quanto agora também. Sueli Rodrigues, que eu citei ainda há pouco como minha inspiração. E reviver, imagina, eu tô com 37, eu fiz isso, eu tinha ali por volta dos 17, a gente ainda montou nessa época, mas ainda ficou um tempo ali apresentando, circulamos, fomos para Natal, eu fui indicado como melhor atriz por esse espetáculo, então ali no auge da minha juventude, e hoje ali com 37 anos, remontar isso me fez relembrar o quanto eu sou apaixonada por isso. Contar histórias é a minha arte. Eu brinco muito com isso, em comunicar, contar histórias é a minha arte. Então, seja na frente de uma tela, seja num palco, seja na frente de um celular, eu gosto muito de observar o que eu vejo no entorno, de perceber os sentimentos das pessoas em relação às histórias que elas contam e compartilhar a partir do meu olhar. E estar no palco é muito isso, né? Você pode ser várias pessoas, você pode reviver várias dessas histórias, né? E isso é um presente, para mim é um privilégio. Maravilha. Eu sou muito grata por isso. O palco também, além dessa coisa gostosa toda, tem a expectativa do público, né? Como que vocês lidam, você também, quando mostra uma obra, um videoclipe, enfim, você também está lidando com essa expectativa do público. Como que vocês lidam com isso dentro de vocês? Com a expectativa? Cara, quando se trata do ofício, assim, é algo que vem... É como se a gente estivesse numa luta, mas é uma luta que a gente sabe que não tem o que ganhar ou o que perder, sabe? É simplesmente você colocar o seu trabalho de uma forma natural e entender que aquilo ali faz parte do seu momento, daquilo que você está vivendo naquela hora. É o melhor que você conseguiu dar naquele momento, independentemente da expectativa do outro. Você está entregando ali o seu trabalho, você sabe o esforço que você teve, principalmente a gente do audiovisual que trabalha com equipe. Você não faz nada sozinho, né? Tanto até na música, no teatro também. Você sabe que você faz aquilo com uma equipe, a energia daquela equipe. Então, para mim, essa sensação substitui qualquer medo, nervosismo e outro tipo de coisa que venha, sabe? E aí, depois que a gente coloca isso para fora, é bom também autoanalisar, né? Você parar depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos e ver aquilo e você perceber que aquilo era você, um pouco de você. Então, é como se eu ignorasse completamente todo tipo de expectativa das pessoas e focasse naquilo que eu queria entregar para elas. Que bonito isso. Lindo, né? E a Jazz ia mesmo? falando e ia passando orgulhosa. Ei, falou bonito demais. Que até agora, menina, bambi. Olha, nem saí, foi natural. Isso aí, tá, querida? Mas é muito isso mesmo, Aprendemos, né? Porque, por exemplo, a Sueli, volto a ela de novo, ela tinha muito isso. Ela fala, no palco, quem vai saber o que deu certo e o que deu errado são vocês e eu, que estou lá atrás. Sim. As pessoas que estão assistindo, vocês... Bom, a gente, claro, se envolvia
em projetos com pessoas que a gente confiava, que tinha uma troca, energia, né? Que a gente falou ainda há pouco. Isso tudo faz muita diferença. Então, no olhar, o outro esqueceu o texto, fulano dá, fulano segura, pegou a deixa, levou para outro lugar, enfim, a gente vai ali dando o nosso melhor. Mas eu acho que o que faz diferença mesmo é a gente se envolver num projeto que a gente acredita. Aí, se você acredita muito naquele projeto, você põe todas as suas energias, todas as suas forças para ele acontecer e você vai fazer o seu melhor. E aí, quando você entrega o seu melhor por uma coisa que você acredita, você fica satisfeito. E a consequência, normalmente, é uma boa aceitação, mas quando ela não vem, aí você tem que observar de quem que ela não veio. Né? Quem não aceitou foi alguém que entende minimamente, foi alguém que era quem eu queria alcançar de fato, foi, enfim, isso também precisa ser levado em consideração, né? Mas acho que é muito isso, assim, a gente se entrega com toda a nossa verdade e acaba que aquilo nos basta, né? Inicialmente. Sim, verdade. Eu acho que no campo da música, eu tento alinhar, assim, as expectativas pro público. Eu vejo muito a idade de quem tá ali me vendo, aí já muda o repertório que eu vou fazer. Eu vejo da onde essas pessoas são, aí também já muda um pouquinho. Eu acho que eu vou alinhando um pouco antes, quando eu sei, e quando eu não sei, na hora, e dá certo, né? Acho que a arte é muito improviso também. E quando a gente tem isso muito ensaiado, assim, já é um improviso que vem natural. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de pensar em tudo que eu vou fazer. Quem é esse público que vai estar lá me vendo? Alinhar essas expectativas, né? Será que isso que eu estou entregando é o que eles querem receber? Então, nesse sentido, assim. Acho que eu tenho essa preocupação, sim. Mas quando chega na hora, aí é isso. Eu só dou o meu melhor e rola. Mas acho que é por isso que é tão importante a gente ter esses desenhos, né? Porque daí, assim, eu desenhei. Uma Eu tô base, fazendo né? um espetáculo de teatro para um público X. Então, a gente se prepara para entregar dentro daquilo. Isso, dentro Exato. disso, exato. Eu acho que é meio isso. A cultura porto-velhense, ela é um caldeirão, né? De várias culturas, não só brasileiras, como até estrangeiras. A gente tem comunidades aqui de outros países. Como que essa cultura porto-velhense atravessa ou é atravessada pela obra de vocês? Pelas obras de vocês, né? Para o audiovisual, para mim, assim, no meu trabalho é tudo, assim. Porque, principalmente, o que mais me pega é o documentário. E você registrar um artista, você registrar um festival, você registrar um momento, é você captar o momento histórico dali de onde você vive. Então, assim, querendo ou não, é tudo, né, no meu trabalho. É um registro daquele momento ali, dessa cena local, de uma vivência da comunidade, ou até de uma rua que você grava ali, que daqui a uns 5, 6 anos já não é mais a mesma. Né? Você vai mostrar para outras pessoas ali na frente, aquilo fica guardado. E isso está também nas histórias que a gente compartilha. Né? Você vê a mudança das pessoas nos lugares onde você vai, ou as culturas, o pessoal que veio do Nordeste, né, o pessoal que veio do Sul, tem de tudo. E quando você coloca isso em um vídeo, né, num produto audiovisual, agora talvez não faça muita diferença, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, quando as pessoas verem. E é assim que eu me sinto quando eu assisto coisas antigas, quando eu pego quando eu vejo essas fotos, as exposições, que a gente vê essas fotos antigas da cidade, desperta esse sentimento, né? Você vê o quanto Rondônia, o quanto Porto Velho é plural, assim. A gente que gosta de contar história através da nossa arte, seja o audiovisual, seja a arte cênica, seja a música, enfim, a comunicação de um modo geral, isso é referência, né? Aí você vai nessas referências e isso vai te ajudando também a identificar a sua própria história. Então, eu sou rondoniense, eu nasci e me criei aqui. Todas essas pessoas que vieram compor, formar a minha cidade, todas essas pessoas que vieram de outros países, desde os que vieram ali para a construção da estrada de ferro, até os que vêm chegando agora nesses movimentos que a gente tem de recepção aí de tantos novas histórias, isso tudo é referência, porque você vai fazendo uma grande coxinha de retalhos, né? Eu venho falando muito nisso, assim, que eu realmente gosto de contar histórias. Então, minha história enriquece muito mais quando eu tenho a referência do outro, quando eu falei no início sobre a minha paixão por descobrir lugares através dos seus sabores e saberes, porque eu acho que isso nos enriquece tanto. E, às vezes, a gente está tão preocupado com o outro país, o outro estado, mas aqui no seu entorno, a sua história te diz tanto, te acrescenta tanto. E quando você olha com carinho, com olhos de ver, né? Como diz ali o poema Caleidoscópio, quando você olha com olhos de ver, isso permite, de fato,
absorver, aproveitar, você ganha um mochilão gigante para desenvolver tudo que você se propuser a fazer. Eu acho que você traz isso de uma forma muito legal, até na forma de falar, né? Os jargões trazem as palavras rondonianas, acho maravilhoso. Eu toco muito fora também, em outros locais, e a primeira coisa que eu falo quando eu me apresento é eu sou uma cantora rondoniense. Todo mundo já fala, Rondônia? Mas onde é? É Roraima? Eu digo, não, mana. É outro local. Tarefa de casa. Aqui, vem cá. E, então eu levo muito assim essa palavra e me inspira muito a culinária daqui, o rio, né? Não tem nada como um banho de rio. Inclusive. Inclusive. Saudades. Né? Vamos encher esse rio aí, chuva. Por favor. Eu gostaria que vocês, a Jéssica citou já alguma coisa sobre festivais, né? E eu já quero entrar nesse tema. Eu quero que vocês falem dos festivais, né? Do Festival Delas, do Afrontamento, do Pisa Festival, né? Que você fez a cobertura. É isso? Falem dos festivais. O Afrontamento, ele começou com uma festinha pequenininha. E foi muito assim, por esse meu incômodo, né? De querer ver a galera tendo visibilidade, deu muito certo. Todo mundo que foi gostou demais. Então, a última edição que eu fiz dele aqui foi financiada pela Audi Blanc e eu tive o prazer de transformar ele num festival. Foi muito legal, porque eu pude levar a coisa da forma que eu queria, da forma que eu sonhava, e proporcionar para os artistas a experiência que eu queria que eles tivessem também, não só para o público, mas para quem estava trabalhando, sabe? É muito legal você proporcionar assim, uma estrutura para a galera trabalhar legal. E quando você está fazendo sem financiamento, às vezes você não consegue isso. E eu fiz uma última edição agora, desse ano, lá em João Pessoa, na Paraíba, que foi muito massa. Foi muito massa, porque era um sarau, mas a galera chamava de festival. Saiu várias matérias, as pessoas falando. A sua denominação foi sarau? Era um sarau, de fato era um sarau. Mas a galera chamou de festival e foi incrível, assim. Eu falei, caramba. Então, assim, pela proporção do que aconteceu e de tudo que a gente conseguiu levar. Então é isso. Ai, um parênteses, que gigante, né? Você sai da sua cidade onde você conhece todo mundo, aí tá tudo certo, tá em casa, tem o seu talento, mas tem também ali o seu envolvimento com as pessoas da cena. Mas de repente você vai para outro estado, com outros hábitos, outra cultura, e de repente você consegue mobilizar uma cena de artistas gigantes também, que você chegou e foi colando essas pessoas. Eu fiquei acompanhando tudo online assim, aqui, orgulhosíssima. Minha Incrível ideia mesmo. é levar o afrontamento, assim, pra maior parte de estados que eu consegui. Ainda bem que na Paraíba rolou demais, a gente conseguiu trazer uns artistas assim gigantes, como aqui também, os artistas que participaram e que, se Deus quiser, vão participar no que vem, que eu quero fazer, foram gigantes e hoje estão assim cantando maravilhosamente. Eu vejo que a carreira deles cresceu demais. Não estou atribuindo ao afrontamento, só estou dizendo que eu estou feliz por isso. Mas com certeza deu visibilidade Claro, também para um outro também. público, porque toda oportunidade que você tem de ir para algum lugar falar do seu trabalho te apresenta para um novo público, seja Claro. qual for. Eu mesmo conheci muitos artistas no afrontamento e fico muito feliz de poder hoje acompanhá-los, né? Porque é muito trabalho sendo feito, então às vezes você não consegue acompanhar tudo, né? E assim, a galera tem muito coisa de festa negra, tem que ser dentro da favela, ou dentro da comunidade, ou na praça. Não vejo demérito. O último que eu fiz foi na praça. Acho incrível ser na praça. Mas o que eu fiz aqui, o último, foi no Bacará. Um restaurante de luxo, com toda a estrutura. Eu acompanhei os bastidores. Também merece ser, entendeu? Eu acho que isso que ela faz, né, dela conseguir, tanto lá que eu acompanhei pelas redes sociais também, eu achei incrível a estrutura, tudo que ela montou, mas aqui, enfim, desde sempre, porque mesmo sem recurso, ela sempre procura dar o melhor dela no que ela faz, né, a gente sabe disso. Então, para o artista, e eu sei disso porque eu já participei de muitos festivais, assim, a gente, mesmo quando tem aquela síndrome de impostor, de impostora, quando você se encontra num palco organizado, de um jeito que você realmente, olha, eu sou artista. A partir de agora, é verdade mesmo, eu sou artista, né? Isso é muito bom. Especialmente porque a arte muitas vezes já foi vista como, tá, mas e aí você trabalha com o quê? Eu sou artista, mas trabalhar, você trabalha com o quê? Respeita a gente, cara. E o Festival Delas, hein? O Festival Delas é meu xodózinho. Na verdade, o Festival Delas junto com a live Sabores e Saberes, né? A gente chama de live, enfim, mas o documentário Sabores e Saberes.
Porque na live, no festival delas, a gente conseguiu contar parte dessa história. Lembra que eu venho falando de que eu gosto muito de contar história? Então, foi o festival delas com a temática O que a Cabocla Tem, que inclusive foi o tema da música que a Carol fez para nós, a música tema do festival. E a gente conseguiu, em 5 episódios, contar essa história desde quando as mulheres chegaram aqui. Essas mulheres que hoje ainda têm suas ramificações, suas histórias acontecendo. Então, eu entrevistei doutoras que hoje contam a história das suas avós, que ouviram ali tudo atentamente para hoje repassar para a gente. Então, escritoras, artistas plásticas que fazem trabalho com o barro do fundo do rio. A gente conseguiu contar a história através da arte que essas mulheres desenvolvem, e isso foi riquíssimo. A gente falou desde a Amazônia Negra, a Amazônia Indígena, a Amazônia Moderna, que a gente tem ali também as mulheres trans, enfim, todo esse respeitando o espaço de todas elas nesse cenário, e me encheu de orgulho, principalmente por ouvir todas essas mulheres gigantes, potentes. E o festival, a Feira Sabores e Saberes, foi também conectada com a nossa história, né? Eu vim de uma família de feirantes e eu sempre entendi que tinha muito mais história do que a gente pode acessar ali atrás daquelas barracas, e a gente conseguiu contar essas histórias dessas pessoas que fazem a nossa história acontecer. E os episódios foram divididos em 2. Feira, quem faz e para quem. Porque daí tem quem recebe, mas tem quem proporciona isso, que chega 2 horas da manhã para montar aquela barraca, enfim, não dorme a madrugada inteira para oferecer as frutinhas, o pastel fresquinho, o caldo de cana, enfim, aquela coisa toda. Então, mais uma vez, eu volto para o que eu acho, que eu entendo que é a minha maior arte, que é contar a história, seja no audiovisual, seja no teatro, seja, enfim, onde eu tiver a oportunidade. E o Pisa Festival? Como é que Pisa foi fazer Festival, a cobertura? Um festival que a gente fez a cobertura, a gente fez um documentário desse festival. E, mais uma vez, eu me encontro naquele momento de observar as coisas acontecendo, né? O que precisa ser feito para aquilo acontecer. O Pisa Festival é um festival LGBT aqui de Porto Velho, que já tem, acho que rolou 3 edições, ou foram 2 edições. A gente acompanhou 2 edições dele. E a primeira edição foi muito grande. Teve artista nacional, e é um movimento muito grande. O movimento LGBT de Porto Velho, ele foi crescendo, a gente foi acompanhando isso. Eu participei muito, estive muito próxima desse movimento. E acompanhar todo o bastidor para isso, né, acontecer, e registrar também esse momento que a cidade vive, de o que o jovem está ouvindo, como que isso impacta, né, de ver o noiadense também chegando até as pessoas, até uma outra galera, atingindo outro público. Pô, esse festival deu mais de 12 mil pessoas, então foi uma grande equipe. Eu tinha uma equipe de quase 20 pessoas, 18 a 19 pessoas dentro do festival, para documentar a equipe que estava trabalhando, produzindo. Quem faz e para quem. Quem faz e para quem. A equipe produzindo, a movimentação artística, palco e a interação entre os artistas locais e os artistas que estão vindo fora também, essa movimentação. E o público, né? Para quem? Como que foi isso para o público? Assim, foi um festival incrível de fazer, foi bem desafiador, mas deu tudo certo, assim, ficou bem legal. O documentário está no YouTube, inclusive, se chama Nem Tudo é Festa. Eu vi nas redes sociais, não sei se eu tô errada, mas eu acho que você não só gravou, quanto produziu também um festival privado, né? De Cella? Sim, a Como gente... Foi um aniversário da Giovana. E aí ela fez no formato de Coachella. Festival, isso, de festival. E a gente vi fez nas toda a redes. parte de produção. Foi ali que a gente lançou uma ideia muito legal da Casa 4, que é os stories ao vivo com as câmeras e toda essa movimentação de produção enquanto tá rolando o evento. Foi bem desafiador também, mas foi muito massa. Vocês produziram o evento também, não só o Não, áudio? a gente produziu todo o audiovisual. Ah, sim. Desde os anúncios, né? Desde Ela foi fazendo, ela é criadora de teaser, conteúdo, Incrível. então ela foi fazendo essas chamadinhas ali, lançando. Isso. Olha que legal. E a gente está caminhando para o final. Rápido, né? Quando a gente começa a Quando coisa a gente gostosa, conversa. passa rápido. E aí, para eu conseguir saber mais de vocês, a gente vai agora trabalhar com poucas palavras, tá bom? Vou fazer algumas perguntas. Vocês Difícil pra mim, tem que me preparar, poucas palavras. usam lá 1, 2 palavras. Se vocês pudessem colaborar com qualquer artista, deixa a minha imaginação voar agora. Quem seria e por quê?
Fernanda Torres e Fernanda Montenegro é ousadia, mas ela falou sonha. Mas elas fizeram um Sonha. projeto na época da pandemia e eu fiquei pensando, já pensou se eu fosse vizinha delas? Que elas fizeram em casa, né? Eu lembro. Falei, ai, se eu fosse Maravilhoso. vizinha delas, eu podia ter trabalhado com Poxa, elas, né? é. E aí, enfim, seria um sonho, né? Ela E aí? mandou sonhar, sonhei. Cara, eu vou falar 3, tá? Tá. Cássia Eller, Ana Carolina, que inclusive a gente vai fazer um especial, e Elza Soares. Eu acho que eu gostaria muito. Olha, você perguntou artistas, né? Eu vou falar uma artista e vou falar um evento, assim. Eu tenho muito essa questão de juntar o audiovisual com a música. Então, se eu pudesse, seria um sonho, um Rock in Rio. Uau. Se é pra sonhar, a gente vai Não, sonhar, né? Eu acho que tem tudo a ver. E Rock in Rio seria, assim, um sonho mesmo. E em termos de bastidores, eu queria muito poder acompanhar um videoclipe da Anitta ou algo relacionado ao trabalho dela. Porque além de ser artista, ela também dirige os clipes e Massa. eu acho isso incrível. Ela é artista em todas as esferas, Multiartista, né? é. Multiartista. Multiartista. Agora, voltando para aquela coisa que é bate-bola. 1, 2 palavras. A gente errou, né? Um momento marcante. Calma aí, bate-bola é muito rápido. Apresentar um espetáculo no Teatro Amazonas. Foi um momento marcante. Cara, um momento marcante pra mim foi ser jurada do Prêmio Multishow. Foi marcante até pra mim. Muito marcante. Te ver lá. Emily? Eu vou falar a abertura de shows. Já abri o show da Vanessa da Mata, Pitty, Marcelo Falcão, Nando Reis. Marcante, todos. Desculpa, E ainda querida. mais na música. É, eu acho que essa apresentação Desculpa, tá, no querida? Teatro Amazonas, eu era ainda mais jovem, imaginar naquele lugar que... apresentação, 2 palavras, apresentação do Teatro Amazonas. Isso aí. Perfeito. Agora, se eu não fosse artista, produtora, diretora, eu seria o quê? Cri, cri. É isso mesmo. Fala disso também. Não tem um ponto de correr. A comunicação, mas a comunicação, a minha comunicação está sempre conectada com a arte, né? Então, Aqui nessa mesa hoje, por incrível que pareça, que é difícil, porque Porto Velho é um caldeirão de gente de todos os lugares, tem 4 rondonienses, né? 4 porto-velhenses, né? Isso é nas maravilhoso. minhoquinhas da terra. É, minhocas. Porto Velho, para mim, é... Terra de grandes possibilidades, terra de grandes oportunidades. Casa. Pegou a minha. Porto Velho é lugar de prosperar. Massa. É lugar de prosperar. Ai, acho que Ok. juntou bem. Tem projeto vindo aí? Tem vários. Tem um livro que eu vou lançar sobre minha história, um livro autobiográfico, Mãe aos 15, que eu vou focar no como que eu consegui, mesmo com a gravidez na adolescência, entrar pelo caminho da arte. Porque a dificuldade fica ainda maior. Então, esse é o foco do livro, vai ser bem legal. Ano que vem. Vem aí. Bem aí. Eu estou com alguns projetos, inclusive, conversando muito com a Carol para dar continuidade no festival, para dar continuidade, desdobramento nos Sabores e Saberes também, ainda falando mais da nossa história. Mas a gente está desenhando ali esses novos formatos, né? E para o ano que vem, com certeza, vem muita coisa boa. Maravilha. Agora a gente está no momento de reestruturação da Casa 4, criando novos projetos. A gente quer lançar o nosso próprio podcast também, então vem aí. E é isso, 2025 vai ter muita coisa para Casa 4 também. Muito audiovisual em Rondônia. Maravilha. Tem muita mulher fazendo audiovisual aqui? Hoje em dia já tem, já muitas mulheres surgiram. Recentemente a gente fez uma entrevista com mulheres. Uma série, né? É, uma pequena série, assim, com mulheres do audiovisual. E, pô, quando a gente para perceber, tem mulher e tem muita mulher que sabe trabalhar bem, muita mulher talentosa no audiovisual de Rondônia. Gente com muitos projetos bons também. Qual é o nome da série, amiga, pra gente assistir? Aí tu me pegou. Elas Elas em Ação. Lembrei. Elas em Ação. Bom, então, muito obrigada pela presença de vocês aqui no podcast Fênix das Artes. Eu aprendi muito com vocês hoje. Eu tenho certeza que o público também aprendeu. Em meu nome, em nome de todo o público de Porto Velho, de Rondônia do Norte e do Brasil, eu quero agradecer muito por quem vocês são, dessas mulheres incríveis, e pelas artistas, produtoras culturais que tanto fazem por nós, né?
pela nossa cultura, pela nossa história. E eu quero agradecer muito também a você que nos assiste, que vocês possam curtir e compartilhar muito esse vídeo para que a história e os fazeres artísticos e culturais dessas mulheres possam chegar a muito mais pessoas, porque esse o maior objetivo do podcast Fênix das Artes, é dar vez, voz e visibilidade para essas mulheres incríveis que fazem a cultura de Porto Velho e de Rondônia acontecer. Muito obrigada, curtam as nossas páginas nas redes sociais, então sigam a gente nas redes sociais, se inscrevam no canal do YouTube, podcast Fênix das Artes, e vocês vão ter muita história boa dessas mulheres incríveis para vocês conhecerem. Esse projeto é patrocinado pela Lei Paulo Gustavo, pela Funcultural, pelo Ministério da Cultura, pelo Governo Federal. E não percam nossos próximos episódios. Um grande beijo, cheio de amor e arte para todos vocês. Muito obrigada. Curtiram? Que delícia! Amei!